Bom, pessoal, vamos continuar com a nossa aula 6 de administração pública. Você vai conseguir fechar qualquer questão dessa disciplina se você assistir a todas as aulas e me acompanhar na resolução de questões. Você está notando que são muitas informações, né, pessoal? São muitas informações, são muitas datas, são muitas questões que dependem da sua capacidade de interpretação. Eu até aconselho a assistir umas aulas de administração geral, pelo menos as 3 primeiras aulas, porque facilitam um pouco no processo de aprendizagem. Apesar que durante a explicação pode notar que eu estou te apresentando conceitos para você compreender melhor. Então, a gente já citou algumas datas extremamente importantes aqui na nossa linha do tempo, né? Então vamos recapitular aqui um pouquinho, olha só aqui. 1936 foi implementada por Getúlio Vargas a burocracia. Em 1938, o DASP veio justamente burocratizar a máquina pública, porque ninguém dorme burocrático, ninguém dorme patrimonialista, acorda gerencial. Então a gente veio aqui, o DASP veio para universalizar os procedimentos, uniformizar a gestão do tripé da máquina pública, que são os recursos humanos, materiais e financeiros. O DASP instituiu o concurso público, fez um estudo pormenorizado e detalhado de como funcionavam as instituições públicas e estabeleceu normas e regras para que todas elas funcionassem da mesma maneira. Em 1967, já se estava vendo algumas disfunções da burocracia, como a utilização intensiva de status, satisfação dos interesses pessoais, excesso de regras, o excesso apego a elas devido à cultura organizacional ser conservadora demais. A cultura organizacional de uma empresa em relação à sua capacidade de se adaptar às mudanças, a gente pode classificá-la em conservadora e flexível. A cultura conservadora que não tem capacidade de se adaptar rapidamente às mudanças, como é o caso da instituição pública. Giovana, por que você está afirmando isso? Pessoal, um exemplo apenas, um exemplo. A burocracia não foi implementada em 1936? O objetivo dela não era eliminar a corrupção e o nepotismo que existia na administração patrimonialista? Nós estamos em 2011 e ainda não conseguimos eliminar a corrupção e o nepotismo. Então me explica uma situação dessa, que é mais conservadora do que isso? Então, a cultura organizacional das instituições públicas é extremamente conservadora. Não tem capacidade de se adaptar às mudanças rapidamente. Uma cultura flexível, sim, tem a capacidade de se adaptar às mudanças. E olha outra dica aqui. Cultura conservadora, sinônimo, cultura forte. Sinônimo de cultura, o oposto de cultura forte não é cultura fraca não, viu? Cultura fraca é quando não existe identidade cultural, não existe um comportamento e princípios em comum. Então preste atenção aqui. Vamos recapitular. Cultura organizacional, conjunto de comportamentos, valores e princípios de funcionários de uma instituição. Cultura conservadora, quando esses comportamentos não permitem uma adaptação rapidamente às mudanças. Cultura flexível, quando permite uma rápida adaptação à mudança. Cultura fraca, quando não existe uma identidade cultural na organização. Sinônimo de cultura conservadora é cultura forte. Mas o oposto de cultura forte aqui não é cultura fraca. O oposto de cultura forte vai ser cultura flexível, tá certo? Então, em 1967, como o governo viu que ele era lento, caro, autorreferido, era uma cultura conservadora que inclusive serve de obstáculo para a implementação de uma boa gestão pública, foi instituído o decreto número 200 de 67, que veio justamente com o objetivo de instituir 5 princípios administrativos: planejamento, descentralização, delegação, coordenação e controle. Em 1995 foi instituído por Fernando Henrique Cardoso a administração gerencial. Só que houveram inúmeras tentativas
de tentar desburocratizar a máquina pública a partir de 1967, como a criação do COSB, Comitê de Simplificação Burocrática, e SEMOF, Secretaria de Modernização. Todos eles eram formados por pessoas com determinada competência, capacidade, pessoas com uma visão moderna com o objetivo de tentar desburocratizar a máquina pública. As duas tentativas foram infrutíferas. Foi criado o Ministério de Desburocratização na década de 70 e 80, que também era formado por pessoas altamente capacitadas com o intuito de desburocratizar a máquina. A diferença do Ministério da Desburocratização para a COSB e SEMOF é que o Ministério teve um grande apoio do Congresso Nacional. Nem os políticos estavam aguentando da burocracia que existia na época na administração pública. Então teve um grande apoio do Congresso Nacional. Mas as datas não param por aí. Existem mais algumas datas que você precisa aprender. Olha só aqui. Em 1945, foi instituído o Estado do Bem-Estar Social. O que é isso daí? Também chamado de Welfare State, em inglês. Pode cair na sua prova assim, viu? Não estou falando inglês só porque é bonitinho, não. É porque em prova cai assim. O Estado do Bem-Estar Social. Muitos países capitalistas, desenvolvidos, logo após a Segunda Guerra Mundial, estavam em ruínas. Então eles não sabiam como conseguir fazer para tirar o país daquela situação. Então adotaram esse Estado do Bem-Estar Social. Cuidado! O Estado do Bem-Estar Social, você pode comparar ele a um grande paizão, ou uma mãezona. Aquele que carrega o filho nas costas. Não é buscar através de cooperação interinstitucional, que são a característica da administração gerencial. O governo viu que não podia fazer tudo sozinho. Então vai pedir participação à população, vai ter uma cooperação com a instituição privada. Essa é uma característica da administração gerencial. No Estado do Bem-Estar Social, não. O governo assume toda a responsabilidade de garantir um padrão mínimo de qualidade de vida para o cidadão. Seja em saúde, moradia, educação, vestiário, alimentação. Então, é como que o governo assumisse nas costas garantir um padrão mínimo de qualidade de vida ao cidadão. Só que você imagina o governo bancando, independentemente de você estar produzindo, trabalhando ou não, a população. Com a administração burocrática, ela não conseguiu atender às reais necessidades do Estado do Bem-Estar Social. Não conseguiu ser provedor de educação de qualidade, saúde, vestiário, moradia, não conseguiu. Então eu posso dizer que a administração burocrática foi ineficiente em garantir um padrão mínimo de qualidade de vida para a população com a instituição do bem-estar social. Perfeito. Então, fique essa data aí marcada para você. 1945. Outra data que você deve lembrar muito aqui é 1988. Giovana, eu conheço essa data. Conhece? Promulgação da Constituição Federal. O que é que essa data tem a ver com a administração gerencial? Tudo. São duas datas que estão interligadas. 1985 e 1988. Em 1985, eu tenho aqui a redemocratização. Com a redemocratização, logo após a ditadura, muitos políticos eleitos lotaram a máquina pública. Chamaram gato, cachorro, vizinho, chama todo mundo para trabalhar, pessoal. A partir do momento que a máquina pública está lotada e vem a Constituição Federal, uma atitude irracional, e veio burocratizar a máquina pública, obrigando que as instituições da administração indireta respeitassem as mesmas regras do núcleo estratégico,
ela veio para retroceder àquela evolução que estava sendo conseguida a partir de 1967. Então preste atenção aqui. Em 1985, os políticos eleitos lotaram a máquina pública. Chamaram todo mundo para trabalhar. A Constituição deu estabilidade e instituiu o regime jurídico único. Lembra quando você estuda o direito constitucional? A Constituição Federal de 88 veio instituir o regime jurídico único, que depois foi quebrado. A partir do momento que eu exijo que as mesmas regras e normas que são adotadas no núcleo estratégico sejam utilizadas nas outras instituições, eu estou retrocedendo, eu estou voltando para a burocracia. Então você pode marcar aqui a Constituição Federal como um retrocesso na evolução da administração gerencial. Então, mais uma prova que o governo tinha necessidade de modificar a sua maneira de administrar os recursos públicos. Outra data que você precisa saber: 1970. 1970, 1980, veio a crise mundial. Veio a crise do petróleo. E muitos estados entraram em crise. O governo brasileiro foi um deles. Bom, a burocracia estava obsoleta. A burocracia já estava lenta, a cara autorreferida não conseguia atender às reais necessidades do Estado. O Estado estava em uma crise fiscal. Arrecadava pouco e gastava muito. E havia um esgotamento das formas de intervenção do Estado. São as 3 razões para o surgimento da crise do Estado na década de 70 e 80. Esgotamento das formas de intervenção. Em alguns países tinha se adotado o modelo socialista, o outro tinha adotado o modelo comunista, o outro tinha adotado o modelo capitalista, o liberalismo econômico, o neoliberalismo, e na verdade todos eles estavam entrando em crise. Então havia um esgotamento das formas de intervenção do Estado. Inclusive em alguns países capitalistas também se adotou o estado do bem-estar social, que também não conseguia resolver o seu problema. Então havia um esgotamento das formas de intervenção do Estado. Havia uma obsolescência da burocracia. A burocracia já era muito lenta, as organizações são dinâmicas e a burocracia é lenta e cara e autorreferida. E havia a crise fiscal. Então, na década de 70, a crise do petróleo só veio piorar a situação do nosso país. E não só do nosso país, senão da parte do mundo. Só que o governo brasileiro atuou de uma maneira extremamente irracional. Com a crise do petróleo, o governo cruzou os braços e adotou o neoliberalismo, achando que, cruzando os braços, a economia iria voltar à sua estabilidade normal, como quando você pega uma bacia de água e você balança e com o tempo ela encontra seu equilíbrio, pois o governo acreditava que era assim que a economia brasileira ia encontrar o seu equilíbrio. Só que na década de 80, vieram altas taxas de inflação e altas taxas de desemprego. Então, na verdade, a situação do Estado estava totalmente insustentável. Era necessário mudar. Era necessário instituir uma nova forma de modelo de administração pública, que é a nossa administração gerencial, que a gente já viu a evolução e como ela aconteceu. Nós vimos aqui que a burocracia tem como pai o teórico Max Weber. A administração gerencial não tem como pai e como mãe apenas uma pessoa. Ele tem pais e mães, por exemplo. A gente tem a experiência dos Estados Unidos, de Bill Clinton, que serviu de base, que serviu como teórico para incrementar a administração gerencial. Tem a Margaret Thatcher lá da Inglaterra, que também ajudou a implementar a administração gerencial e a idealizá-la. E nós temos o Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso também é um dos teóricos da administração gerencial que procuraram estabelecer maneiras ideais para que a máquina pública fosse revitalizada.
fosse flexibilizada. Hoje, pessoal, o governo brasileiro tem capacidade de resolver situações complexas. É só você olhar como é que o governo brasileiro atuou com a crise dos Estados Unidos que aconteceu mais ou menos em 2008 e como é que o governo atuou com a crise do petróleo na década de 70. Em 2008, inúmeras estratégias foram adotadas para tentar estabilizar a economia, inúmeras de políticas monetárias, fiscais foram adotadas para tentar estabilizar a economia. Na década de 70, o governo cruzou os braços. Então, hoje, o governo tem capacidade de resolver situações muito mais complexas do que antigamente. Hoje, o governo tem uma nova forma de processar as informações. Está utilizando instrumentos, ferramentas da instituição privada na instituição pública. Dessa maneira, a eficiência, a eficácia, a estratégias são elaboradas para alcançar os objetivos e o governo está num caminho adequado na direção certa. Essa é a nossa administração gerencial. Não fica por aqui. A gente se vê na próxima aula. Até lá.